Move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Querido Padre Miguel, queridos irmãos, pensei de fazer uma breve partilha, vamos ver se consigo, sobre a liturgia da palavra, e já gostaria de vos lançar uma pergunta. Será que toda esta liturgia não está nos falando que o mistério da pessoa de Cristo, o mistério de Jesus, é o centro não só das Escrituras, mas também da tua vida e também da tua vocação? E nós precisamos entender um pouquinho isto na primeira leitura para irmos no Santo Evangelho. Na primeira leitura, quando São Paulo está dizendo isto sobre o matrimônio, ele não está amaldiçoando o matrimônio, como se dizendo que a vocação celibatária, a vocação do padre ou a vocação de uma consagrada é mais importante do que uma vocação conjugal. Mas São Paulo foi visitado com tanta força por Jesus. São Paulo teve uma experiência tão forte de Jesus vivo, ressuscitado, porque Ele está no meio de nós, Ele age em nós, mas Ele agiu em São Paulo com tanta força, que São Paulo já estava esperando a volta de Jesus. São Paulo achava que a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, ia ser o desfecho, ia terminar tudo, ia ser muito breve, em alguns anos, talvez daqui a 5 anos, 10 anos. Por isso que a primeira leitura, o meio para o fim dela, nos diz assim: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado, o tempo é muito breve, a qualquer momento Jesus está voltando. E São Paulo termina essa parte dizendo-nos assim: pois a figura deste mundo passa, tudo vai passar porque Cristo está voltando. Porque a pessoa de Jesus na vida de Paulo foi uma entrada muito profunda, muito forte. O ressuscitado morava na vida de Paulo. Mas é só de Paulo? Ou o mistério de Cristo ressuscitado também que tem que estar na nossa família? De tal maneira que eu vivo para o meu cônjuge, o marido viva para a sua esposa e a esposa viva para o seu marido, como se estivessem os dois vivendo para Cristo e vivendo em Cristo. Assim também me parece que o centro de todas as Escrituras e deste Evangelho também é Jesus, porque no Santo Evangelho, quando vai se dizendo: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados vós que agora tendes fome, bem-aventurados vós que agora chorais, e bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Jesus termina esta última bem-aventurança dizendo assim: quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Por causa do Filho do Homem. O Filho do Homem é o centro deste Evangelho. Quando nós vivemos a pobreza, ou quando nós vivemos um momento difícil, mas vivemos por Ele, por Jesus, aqui está a nossa alegria. E o Evangelho continua e diz assim: alegrai-vos neste dia e exultai, não por causa do nosso sofrimento, mas por causa de Cristo, porque nós vivemos por Ele. Jesus é a nossa alegria e ela é completa. Por que nós vivemos neste mundo? Nós vivemos neste mundo para deixarmos ser encontrados e encontrar a Cristo, e nele nós aprendermos a amar a todos, a amar amigos, a amar a inimigos, a amar o nosso próximo, a amar quem não gosta tanto de nós, a amar aqueles que nos são muito simpáticos, a amar aqueles que nos olham meio torto, atravessado, antipáticos, a amar o cônjuge, amar o esposo ou a esposa no momento difícil do casamento. Aqui está o segredo.
da nossa vida e nós encontrarmos aqui Cristo, o mistério de Jesus é fascinante. Ele pode maravilhar a nossa vida, ou então, se nós não o buscarmos, nós podemos achar que estamos vivendo perdendo tempo. Não tem graça de nós vivermos. E aqui eu gostaria de fazer uma partilha muito breve, padre. 1 minutinho só, padre. 1 minutinho. Né? Ontem foi o meu aniversário de ordenação. 8 anos atrás. E um dia, estava aqui, neste corredor, estava deitado. Depois me levantei e me ajoelhei. O bispo me impôs a mão. E depois ele recitou uma oração bem grande. E depois dessa oração, fui feito padre. Vou dizer uma coisa para vocês, uma partilha assim, e sem nada de vanglória, em nome de Jesus, nada de vanglória, toda a honra e glória de Deus. Anteontem eu estava conversando um pouquinho com uma filha espiritual, e conversando por celular, claro, por causa do distanciamento, tudo aquilo, e eu comecei a perceber, depois que terminou a chamada, eu comecei a perceber que eu falava de Jesus como se eu tivesse sido ordenado na semana passada. Eu me lembro que todo assim, o entusiasmo com que eu falava de Jesus era como 2, 3 semanas depois da minha ordenação. E eu vou dizer uma coisa para nós. Quando nós vivemos com Jesus, parece que não precisa tanto retocar maquiagem. Porque parece assim que vem uma juventude, assim, uma juventude nova. Por isso que o Papa nos diz, em Cristo nós temos toda a novidade. Nós temos toda a alegria. Nós temos que encontrar essa alegria em Jesus. Em Jesus, os 8 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, que vai passando e parece que começa a pesar, mas se torna uma manhã de uma aurora que está alvorecendo e vem aquele sol maravilhoso. É Jesus que faz isso. É Jesus. Gostei muito que nós cantamos pedindo o Espírito Santo, porque nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos traz Jesus. Nós precisamos encontrar Jesus de Nazaré. E nós precisamos deixar ser encontrado. Quando você, querido amigo, deixar ser encontrado por Jesus, o seu luto que você está entregando, o seu familiar, porque ele faleceu, vai se tornar a Páscoa para a vida eterna. E o seu luto vai estar cheio de consolação, porque nós, em Jesus, nós temos uma vida eterna. E eu termino com essas palavras do Santo Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. E eu pergunto a você, pergunto a nós, você crê nisso? Tinha uma música antiga da Renovação, e essa música era assim, ó. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.